Olá pessoal, desculpa a demora. Então vou fazer para vocês as atividades dessa semana, né? Não todas, algumas eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Começando pela atividade 5 da página 14. Daí vocês podem me perguntar assim, por que 5? Cadê a 4, a 3, a 2, a 1? Erro da apostila, tá? Então, essa atividade 5 era para ser a atividade 1 desse assunto, né? Que trata de coeficientes de equações polinomiais e raízes, mas a apostila chamou de atividade 5. O primeiro exercício pede para encontrar ao menos uma raiz das seguintes equações de terceiro grau. A primeira é essa aqui, x ao cubo mais x menos 10 igual a zero. Olha, o exercício pede para encontrar uma raiz, porque essa equação, sendo do terceiro grau, ela tem três raízes, tá? Toda equação polinomial de coeficientes reais, o grau dela indica a quantidade de raízes que ela tem. A quantidade de raízes complexas, tá? Como vocês já viram números complexos, agora a gente já pode falar de número complexo. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, duas raízes complexas e uma real, tá? Mas como é do terceiro grau e o exercício pediu uma só, vamos lá. O que é uma raiz mesmo? É o valor que zera aquela equação. Eu estou falando de um número que o cubo dele mais ele menos o 10 igual a zero. Ou seja, o cubo dele mais ele, eu posso passar esse 10 para lá, é igual a 10. Isso acontece com o número 2. O 2 ao cubo mais o 2 é igual a 10, porque 2 ao cubo é 8, mais o 2 é igual a 10. Deu certo? 8 mais 2, 10. Deu certo? Ou seja, o 2 é uma raiz? Sim. Então, uma resposta, uma raiz aqui é x igual a 2. Tá? Eu vou deixar um formulário para vocês. Tá? Esse formulário é mais para ver quem assistiu esse vídeo. Tá bom? Então, vocês podem só colocar as respostas no formulário. E, por exemplo, no exercício 5, item A, vocês podem colocar só isso. X igual a 2. Tá bom? No item B, x ao cubo menos 5x mais 6x igual a zero. Nessa daqui, nota que o x aparece em todos os termos da equação. Tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. Diferente daqui, que aqui tinha o 10, né? De termo independente, de letra. Aqui não, tem x em todos os termos. Quando uma equação polinomial tem a letra em todos os termos, a gente pode afirmar que uma raiz é o zero. Pensa comigo, se eu fizer 0 ao cubo menos 5 vezes 0 mais 6 vezes 0, eu não chego no zero. Então, 0, 5 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0. Chego, 0 igual a 0. Então, aqui, x igual a 0. Tá? Item C. 8 mais x ao cubo igual a 0. Essa equação dá para resolver mesmo. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar esse 8 para o outro lado, ele está positivo, ele passa negativo. Se x ao cubo é menos 8, x é a raiz cúbica de menos 8.
Ou seja, um número que se eu multiplicar ele por ele, né, 3 vezes o número, dá menos 8. E existe esse número, que é o menos 2. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, dá 4, positivo, porque menos com menos é mais. Mas se eu multiplicar de novo por menos 2, daí dá 8, negativo. Mais com menos, menos. Então, o número que eu multiplicar ele, por ele, que dá menos 8, é o menos 2. Então, aqui uma raiz é menos 2 e o item D, 2x ao cubo mais 4x menos 2x menos 4 igual a zero. Quando numa equação polinomial igual a zero, tem que ser igual a zero para dar certo isso que eu vou falar. Os coeficientes dos outros termos somados dão zero, igual aqui, ó, 2 mais 4, 6, menos 2, 4, menos 4, 0. Quando a soma dos coeficientes ali dá zero, eu posso afirmar que uma raiz é o 1, tá? Veja bem, 2 vezes 1 ao cubo, 4 vezes 1, eu poderia juntar aqui, né? Menos 2 vezes 1, menos 4. 1 ao cubo é 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Posso cancelar esse 4 com menos 4. 2 vezes 1, 2. Menos 2 igual a 0. Verdade. 2 menos 2 igual a 0. Ou seja, o número, a raiz que a gente jogou, que é o 1, é válida. Como eu disse, eu vou deixar um formulário para vocês e nesse formulário vocês podem colocar só as respostas, porque a intenção para essa atividade é beneficiar quem viu esse vídeo, tá bom? Agora nós vamos para a atividade 1, que na verdade é a atividade 2 por causa do erro da apostila que chamou a atividade 1 de atividade 5, sabe-se lá por quê. Na atividade 1 está escrito assim: levando em consideração os apontamentos anteriores descritos e considerando o quadro de soma e produto das raízes para equações polinomiais de graus maiores que 2, responda. A. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes m, p e k. Isso é fácil. A forma fatorada é isso aqui. Abre parênteses. X menos, sempre menos, só vai ficar mais se o número que vier a seguir for negativo, daí menos com menos fica mais. X menos a primeira raiz. Qual a primeira raiz que o exercício falou? M. Depois, abre parênteses de novo. X menos a outra raiz, P, vezes x menos a outra raiz, K. Ok? Então, forma fatorada é isso. Vai abrindo parênteses e colocando x menos cada raiz. Tá ok? No formulário, eu acredito que vocês não terão dificuldade para colocar isso aqui. Parênteses é simples, né? O vezes vocês podem usar pontinho mesmo, tá bom? B.
Escreva na forma fatorada uma equação de segundo grau com raízes 2, 3, 4. Como é que vai ficar? X menos a primeira raiz, 2. Depois x menos a segunda raiz, 3. Ah, eu esqueci de uma coisa no item A. Igual a zero. É uma equação, né? X menos a terceira raiz, 4, igual a zero. Ok? C. Desenvolva a equação do item anterior aplicando a propriedade distributiva. Esse daqui vai dar um trabalhinho. Então, eu tenho que desenvolver isso daqui. X menos 2, x menos 3, x menos 4. Eu vou multiplicar os dois primeiros parênteses. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais. 2 vezes 3, 6. Vou colocar tudo dentro de parênteses, porque a gente ainda vai multiplicar pelo x menos 4. Isso vai ficar x quadrado, menos 3x com menos 2x, menos 5x, mais 6. Agora distributiva de novo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 4, menos 4x quadrado. Menos 5x vezes x, menos 5x quadrado. Menos 5x vezes menos 4, menos com menos mais. 5 vezes 4, 20x. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 4, menos 24, igual a zero. Agora vamos juntar o que dá para juntar. O que tem de x ao cubo aqui? É só 1, x ao cubo. X quadrado, menos 4 com menos 5, menos 9x quadrado. X, 20 com 6, 26. 26 menos 24 igual a zero. Essa é a nossa resposta. É a forma fatorada. A forma fatorada está aqui no item B. Só que desenvolvida. Eu desenvolvi e cheguei nisso aqui. X ao cubo menos 9x quadrado. Eu quero que vocês percebam algumas coisas antes, para colocar no formulário. Atenção. Vocês podem pensar assim, nossa, como é que eu vou colocar x ao cubo no formulário? Só colocar assim, ó, x3. O 3 depois do x, que eu já entendo que você quis dizer x ao cubo. Menos 9x2 mais 26x menos 24 igual a zero. No formulário você pode colocar assim, tá? Porque não é fácil mesmo colocar o ao cubo e o ao quadrado no formulário, tá bom? Até poderia falar para vocês o comando, mas acho mais fácil pedir para vocês fazerem desse jeito. Eu quero fazer algumas observações. As raízes eram 2, 3 e 4. Notem que a soma dessas raízes, 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Nota que a soma apareceu aqui com o sinal trocado. Ok? Então, a soma dessas raízes apareceu aqui com o x quadrado com o sinal trocado. Outra coisa,
Se eu multiplicar essas raízes, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. O produto dessas raízes apareceu aqui, no termo independente, com um sinal trocado. Então, o termo independente é o produto das raízes 2, 3 e 4 com um sinal trocado. Ok? E o 26? Tem alguma explicação para o 26? Tem. O 26 é a soma dos produtos 2 a 2. Se eu fizer 2 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 4, ó, peguei esse com esse, esse com esse e esse com esse. Todas as possíveis multiplicações e somar, isso vai dar 6, 8, 12, 26. E essa soma daí não é com o sinal trocado, tá? É a soma dos produtos das raízes 2 a 2 e ponto. Não é com o sinal trocado, tá? Mas no item C, a resposta é só isso, é isso aqui, tá bom? Agora o item D eu vou precisar apagar. D. Como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de grau 3 pode ser escrita da seguinte forma: x ao cubo mais ba sobre x quadrado. Então ele quer que faça uma comparação com a equação nessa forma aqui. X ao cubo mais b sobre a ao quadrado. B sobre ax quadrado mais c sobre ax mais d sobre a igual a zero. Que é a equação original ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, dividindo tudo por a. Daí o primeiro aqui vai ficar igual a 1. Né? O que a gente notou? Daí o exercício perguntou, o que é o b sobre a? No formulário vocês podem colocar assim, ó, b barra a. Tá bom? Fração não é fácil colocar no formulário também. O que vai ser o b sobre a? O que ficou com o x quadrado naquela outra equação? A soma das raízes com um sinal trocado. Lembra que a soma dava 9 e apareceu menos 9 lá? O que é o C sobre A? C barra A é a soma dos produtos das raízes 2 a 2. E o que é o D sobre A? O último. Era o produto das raízes com um sinal trocado. Produto das raízes com o sinal trocado. Ok? A vantagem do vídeo é que eu não preciso esperar, vocês podem voltar ao vídeo, então eu vou precisar apagar aqui. Exercício 2. Já vimos que uma equação polinomial de grau 3 pode ser escrita da forma. Tá. Se uma equação polinomial de grau 3 tem como raízes menos 2, 3 e 4, deixa eu anotar aqui em cima.
menos 2, 3 e 4, calcule S1, S2 e P. S1, que a apostila está chamando, é a soma das raízes. Somar elas. Então, menos 2, mais... não precisa desse parênteses. Menos 2, mais 3, mais 4. Quanto que vai dar isso? Menos 2 mais 3, 1, mais 4, 5. O que é o S2? O S2 é a soma dos produtos de 2 a 2. Então, vou pegar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá? Então, S2 é menos 2 vezes 3. No formulário, se quiser colocar só a resposta, tudo bem. Como eu disse, o formulário é para beneficiar quem assistiu esse vídeo. Menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 4 e 3 vezes 4. Isso vai ficar menos 6, menos 8, mais 12. 12 menos 8, 4, vai dar menos 2. E o P é o produto das três. Menos com mais vai ficar menos. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. B. Escreva a equação na forma fatorada. Lembrando que a forma fatorada é, abre parênteses, x menos a primeira raiz. Só que a primeira raiz é negativa. Menos com menos vai ficar mais. X menos a segunda raiz, 3. X menos a terceira raiz, 4. Igual a 0. Acabou. C. Aplicando a propriedade distributiva e eliminando os parênteses na equação, não vamos fazer isso não, distributiva. Você viu o trabalho que deu naquela outra? A gente vai usar o que a gente observou no final daquele item, que a equação fica assim. Esse S1 fica com o sinal trocado, então menos S1. Esse S2 fica com o x e o P também fica com o sinal trocado. A equação assume esse formato. X ao cubo menos S1 x quadrado mais S2x menos P igual a 0. Lembrando que o S1 é só somar os três números. O S2 é pegar de 2 em 2. Né? Multiplicar e somar tudo, ó. De 2 em 2, somou tudo. E o produto é multiplicar as três raízes. Ok? Isso aqui vai ficar, então, x ao cubo, menos, quem é o S1? É 5, menos 5x quadrado. Quem é o S2? O S2 é menos 2 e eu não vou trocar o sinal dele. O S2 você não troca o sinal. Troca o sinal do S1 e do P. E o P, o P está menos P. Eu vou mudar o sinal dele. O P deu menos 24. Então vai ficar mais 24. Ok? Então, nesse formato aqui, o que deu para o S1 tem que mudar o sinal, e o que deu para o P também tem que mudar o sinal. O S2 não, permanece o sinal. Isso vai ficar x ao cubo menos 5x quadrado menos 2x mais 24. Deixa eu só fazer uma conferência. 27 menos 45
menos 2 vezes 3, 6, 24. 24 com 27, 51. Certinho? É isso mesmo, tá? Vamos fazer da atividade 3. Uma equação polinomial de grau 3 com raízes 2, 3 e 5. Prestem bastante atenção, que o que eu vou fazer aqui, vocês vão fazer sozinhos no exercício 4, tá? O que vai ser o S1? A soma delas, 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3, 5 mais 5, 10. O que é o S2? O S2 tem que pegar de 2 em 2. 2 e 3, 2 e 5, 3 e 5, 6, 10, 15. Isso vai dar 16 mais 15, 31. E o P? É o produto das 3. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Lembrando que a equação assume esse formato. X ao cubo. Na frente do x quadrado é o S1, né? Com o sinal trocado, por isso que eu coloquei menos. Na frente do x é o S2, sem sinal trocado, então mais mesmo. O termo independente é o P com o sinal trocado. Então aqui vai ficar x ao cubo menos S1 é 10, S2 é 31 e o P é 30. Acabou. O exercício 3 é isso aqui então. Lembrando que no formulário vocês podem colocar x3 menos 10x2 mais 31x menos 30 igual a 0. Vou só fazer uma conferência, jogar o 2. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 40. 31 vezes 2, 62 menos 30. 70 menos 70. Com certeza está certo. Bom, e o exercício 4? O exercício 4 tem A, B e C, mas é para fazer exatamente a mesma coisa que foi feito no exercício 3, tá? Então, o exercício 4 é igual exercício 3. Igual no jeito de fazer, não é que a resposta é a mesma, né, pessoal? E ele tem ABC. Daí esse eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Ok? Obrigado.